Eu não vou pôr modo slide agora, porque em seguida eu vou parar para fazer uma introdução sobre o DNA. Então, nós vamos falar sobre a epigenética e o que o livro de Urântia nos diz sobre isso, e qual a importância e influência do meio ambiente para o nosso desenvolvimento material e espiritual. O que é epigenética? Epigenética é o estudo das mudanças hereditárias na expressão gênica, genes ativos versus inativos, que não envolvem mudanças na sequência do DNA subjacente. Uma mudança no fenótipo sem uma mudança no genótipo, e, por sua vez, afeta como as células leem os genes. A mudança epigenética é uma ocorrência regular e natural, mas também pode ser influenciada por vários fatores, incluindo idade, ambiente, estilo de vida e estado da doença. Modificações epigenéticas podem se manifestar tão comumente quanto a maneira pela qual as células se diferenciam terminalmente, como células da pele, do fígado, cerebrais, etc. Bom, como nós vamos falar muito de DNA, de mudança do DNA das células, eu vou tentar explicar alguma coisa assim de uma maneira bem simples, né? O que acontece quando ocorre a fecundação, o espermatozoide mais o óvulo, né? A fecundação dá origem ao ovo, que é uma única célula, que mais tarde vai dar origem ao zigoto e que vai começar a se formar o embrião. Como é que pode uma única célula, né, depois gerar um ser com 100 trilhões de células que somos nós? Como é que pode essa célula criar diferentes células, fígado, rim, né, coração, células diferentes? O que acontece? O nosso DNA, ele está no núcleo da célula. Só que o DNA, se a gente eles são duas fitas, né? Se a gente desenrolar, ele tem 1,5 metro de comprimento, mais ou menos. O núcleo, ele é uma estrutura com 5 micrômetros de tamanho. Como é que pode uma estrutura com 1,5 metro ficar ali dentro, né? Então, o que acontece? Tem as estonas que elas são... É como se a gente tivesse assim, um carretel de linha, tá? Então, as estonas são o carretel. Para esse DNA caber dentro do núcleo, elas têm que... Ele é enrolado nessa estona. O DNA seria a linha, tá? E o que acontece depois? O DNA ele vai ter que ir formando essas células diferentes. Aí ele tem que ir se desenrolando e se enrolando de novo, porque tem que ter um mecanismo de regulação nisso aí, de expansão e supressão, que a gente diz. O que acontece, então, com isso, né? Inicialmente, os cientistas achavam que isso só acontecia na fase fetal, né, até o bebê nascer. Depois, eles viram que isso continua acontecendo na fase adulta, porque esse DNA, então, ele se desenrola para formar outras células. E aí eles descobriram que esse mecanismo, quando dá essa supressão do DNA, eles chamam de metilação, que aí o cara, o Waddington, descobriu e chamou de epigenética, que é porque o nosso genoma ele não muda. E o epigenoma ele muda, que é que esses grupos, essa metilação, ela ocorre numa base do DNA, é como se fosse um apêndice, assim, tem a fita e sai uma ramificação, ou ela corta ali com essa metilação. E a metilação é uma coisa natural do DNA, porque assim, senão as células cresceriam indefinidamente. Acontece muito, a gente vê essa diferença na puberdade, né? Quando começam os hormônios femininos e masculinos crescer mais aceleradamente, a massa muscular, os seios da menina. Então, cresce, mas depois isso cessa quando acaba a puberdade. E para cessar tem que ter essa regulação.
e quem faz isso é a metilação do DNA, que é o epigenoma que eles falam. Não altera o nosso DNA, o nosso mapa genético, mas ele faz esse trabalho. O que acontece, senão, assim, a gente cresceria indefinidamente, a gente, né, se não tivesse essa regulação. Não teríamos essas diferenciações. Nas células, o que acontece quando grupos... Isso eles chamam de epigenoma. E o mapeamento desse epigenoma vai ser interessantíssimo para a descoberta de novos medicamentos, né? Porque nós vamos ver que os agentes externos, como drogas lícitas e ilícitas, assim, bebida, medicamentos, drogas, até alimentação, estilo de vida, meio ambiente, eles afetam esses grupos onde tem essa interrupção do DNA. Né? Se entram ali grupos que têm afinidade por esse grupo metila, ele pode alterar totalmente essa configuração. Por que tem genes que regulam, né, os tumores para eles não crescer? Se acontece uma desordem nesses grupos, o que é o câncer? A gente sabe que é um crescimento desordenado das células. Se acontece alguma interferência externa nesses grupos, aquilo ali vai afetar, pode acontecer daí a pessoa ter o câncer, ter diversas doenças. Então, por isso que é importante a epigenética, descobrir o epigenoma, para também descobrir novas drogas. Eles já estão descobrindo, né, para curar essas doenças, ou mesmo para, se tem algum grupo metila que está, mesmo no nascimento, tudo prejudicando esses genes, eles têm condições de corrigir. Tá, deu para entender mais ou menos, assim? Tá, então nós vamos continuar, depois vocês podem ir fazendo pergunta, mas era só para fazer uma pequena introdução, porque nós vamos falar muito de DNA, senão vai ficar difícil. Não sei se eu falei muito rápido também, se deu para entender, mas vamos lá, qualquer coisa a gente volta. Ô, professora, não pode perguntar ainda, não? Até pode. Vamos ver se a gente não vai falar isso mais adiante, mas pergunta, porque talvez... Eu só estou perguntando se já pode perguntar. Se puder, a hora que for possível, perguntar. Pergunta. Não, agora não. Só se eu podia. Ah, tá. É um palhaço mesmo. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Esse aqui nós já lemos. Vamos ver se funciona. Tá. A epigenética e o ambiente. Então, tudo aquilo ali que a gente falou, né, essa introdução, é para a gente seguir agora falando essas coisas. Hoje sabemos que tanto o ambiente quanto o estilo de vida individual podem interagir diretamente com o genoma para influenciar a mudança epigenética. Isso que a gente falou agora no início. Essas mudanças podem ser refletidas em vários estágios ao longo da vida de uma pessoa, e até mesmo em gerações posteriores. Porque assim, o nosso genoma, o nosso DNA, ele pode levar anos e gerações. A mudança nele é lenta para ter uma mutação. Mas o epigenoma não, ele pode mudar de uma geração para outra, como eu falei, né, que pode ter essa interferência nesses grupos, já que ele é externo, e pode mudar na gente mesmo, na própria pessoa, não precisa nem esperar outra geração. Essas mudanças podem ser refletidas em vários estágios ao longo da vida de uma pessoa, isso eu já li, até mesmo em gerações posteriores. Estudos epidemiológicos em humanos fornecem evidências de que fatores ambientais pré-natais e pós-natais influenciam no risco adulto de desenvolver várias doenças crônicas e distúrbios comportamentais. Estudos mostraram que crianças nascidas durante o período da fome holandesa, de 44 a 45, aumentaram as taxas de doenças coronarianas e obesidade após exposição materna
à fome no início da gestação em comparação com aqueles não expostos à fome. Da mesma forma, adultos que foram expostos durante o período pré-natal a condições de fome também foram relatados como tendo uma incidência significativa maior de esquizofrenia. A epigenética e o estilo de vida. Embora nossas marcas epigenéticas sejam mais estáveis durante a vida adulta, como nós vimos, né? Principalmente quando a gente não tem tantas mudanças físicas, assim, elas ainda são consideradas dinâmicas e modificáveis por escolhas do estilo de vida e influência ambiental. Está se tornando mais aparente que os efeitos epigenéticos ocorrem não apenas no útero, mas ao longo de toda a vida humana, e que as mudanças epigenéticas podem ser revertidas. Existem numerosos exemplos de epigenética que mostram como diferentes escolhas do estilo de vida e exposições ambientais podem alterar as marcas do DNA e desempenham um papel na determinação dos resultados da saúde na vida e nas gerações posteriores. A influência da mãe. Como sabemos, a mãe tem um impacto profundo nos filhos e no desenvolvimento deles. Pesquisas epigenéticas mostraram que as mães podem influenciar as marcas epigenéticas no DNA da prole, mudando a forma como reagem ao estresse, se crescem saudáveis ou não e sua capacidade de aprender, lembrar e se adaptar quando adultos. Pesquisas também mostram que a exposição da mãe à poluição pode afetar a suscetibilidade da criança à asma e a ingestão de vitamina D, pode alterar a metilação do DNA, que influencia o funcionamento da placenta. Aquilo ali que a gente falou, né? A metilação daqueles grupos onde ocorre a supressão ou expansão do DNA. A influência do pai. Estamos também descobrindo o papel epigenético que um pai desempenha na saúde e no bem-estar do seu bebê, incluindo epigeneticamente dar a seus filhos elevados níveis de açúcar e aumentar o risco de câncer de mama na filha. O meio ambiente. O meio ambiente está sendo investigado como uma poderosa influência sobre marcas epigenéticas e suscetibilidade de doenças. A poluição tornou-se um foco significativo nessa área de pesquisa, pois os cientistas estão descobrindo que a poluição do ar pode alterar os marcadores de metila, esses grupos que a gente falou, no DNA e aumentar os riscos de doenças neurodegenerativas. Então, se a gente aspira ou ingere algum poluente, ele pode se fixar nesse grupo metila, e foi o que a gente viu, ele altera totalmente essa supressão ou expansão do DNA. Curiosamente, a vitamina B pode proteger contra efeitos epigenéticos prejudiciais da poluição e pode ser capaz de combater os efeitos nocivos que o assunto específico tem sobre o corpo. As dietas também podem modificar marcas epigenéticas de maneiras significativas. O campo da nutriepigenômica explora como a comida e a epigenética trabalham juntas para influenciar a saúde e o bem-estar. Por exemplo, um estudo descobriu que uma dieta rica em gordura e baixo teor de carboidratos pode abrir a cromatina e melhorar a capacidade mental através de inibidores do HDCA. A cromatina é esse conjunto, que é aquilo que eu falei, a histona mais o DNA, né, que seria o carretel mais a linha, forma a cromatina dentro do núcleo. Outros estudos descobriram que certos compostos dentro dos alimentos que consumimos podem proteger contra o câncer, ajustando as marcas de metila em genes supressores de tumor. Então, é isso que alguns alimentos que as pessoas dizem, é bom pro câncer, esse aí é bom para o câncer, né? Então, eles ajustam esses marcadores, ajudam a ajustar. Se a gente tem algum gene propenso a câncer, um oncogene, né, determinados alimentos ou mesmo medicamentos, eles ajudam a suprimir esses genes, né, para o tumor não se criar.
Em última análise, uma dieta epigenética pode orientar as pessoas para o regime alimentar ideal, como estudos científicos revelam os mecanismos subjacentes e impacto que diferentes alimentos têm sobre o epigenoma e a saúde. Bom, depois nós vamos entrar nos conceitos de epigenética e alguma dúvida até aqui do que eu falei? Ou querem que eu continue mais um pouco depois? Ou estão entendendo tudo ou nada, porque está todo mundo muito quietinho. Continua. Tá bom. Continuo. Deixa eu ver se eu vou conseguir direto nesse aqui. Eu tenho que... Não, ele vai lá do início, mas depois... Não. Será que é esse? Então, Darwin, né? Darwin todos conhecem. O Lamarck, ele era primo do Darwin, e ele falou 50 anos antes, já isso que a gente vai ver agora. Então, para o Darwin, as características individuais são passadas de pais para filhos. São fatores hereditários que controlam a vida de todos nós. Deixa eu só ver uma coisa aqui, não estou certa. O Lamarck, 50 anos antes, ele falou que a evolução está baseada em uma interação cooperativa entre os organismos e o meio ambiente, que lhes permite sobreviver e evoluir em um mundo dinâmico. E na época ele foi muito criticado, principalmente depois quando veio Darwin, né, dizendo que as características eram todas passadas de pais para filho, né, que só os fatores hereditários controlavam a vida, então o Lamarck ficou esquecido. Hoje, com a epigenética, ele está sendo ressuscitado, né? E o Darwin, no final da vida, ele disse: em minha opinião, o maior erro que cometi não foi dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como no caso dos alimentos, clima, etc., independentemente do fator de seleção natural. E o que a ciência nos diz, né? Nós já vimos esses dias, até na outra apresentação que eu fiz, o nosso genoma, quando ele foi todo mapeado em 2000, teve várias empresas que apostaram muito dinheiro nisso e acabaram até falindo, porque eles tinham uma expectativa que nós teríamos de 100 a 120 mil genes. E qual foi a surpresa deles? Que nós temos 25 a 27 mil genes. A mosquinha da fruta, aquela coisa muito pequenininha, tem 15 mil, a galinha tem 20 a 23, um verme primitivo tem 24 mil, um grão de arroz tem 38 mil genes, mais que nós. E aí, o que aconteceu, né? O que nos faz tão diferentes se nós temos a mesma quantidade de genes que a maioria dos animais, né? O nosso DNA ele é 99% igual ao de um gorila. Então, se não são os nossos genes que controlam a nossa vida, o que será? Eu acredito que sejam nós mesmos, né? Que o poder de mudar está dentro de nós. O poder de controlar nossas vidas tem origem na nossa mente. E depois nós vamos ver mais um pouco sobre campo morfogenético, que é a memória inerente à natureza. Será que ela está ligada aos espíritos ajudantes da mente? Nós já vimos isso várias vezes, né? Que os dois espíritos superiores nos diferenciam dos animais. Pode ser isso. Existe um campo invisível, explicado pela física quântica, exercendo influência sobre a matéria. Exemplo, a oração como cura, nós já vimos isso esses dias, né? A meditação, que pode alterar totalmente o comportamento de uma população inteira, bons pensamentos, assim como maus pensamentos também, né? E nós temos uma herança, isso acho que muita gente já ouviu dizer, né, que nós somos iguais às nossas avós, que é a herança mitocondrial.
Sabe-se que várias formas de herança material não são genéticas. As células herdam padrões de organização e estruturas celulares, como as mitocôndrias. Sua função é produzir a maior parte da energia das células, através do processo chamado de respiração celular, diretamente de suas células-mãe, a herança citoplasmática. Nós recebemos essa herança mitocondrial só da mãe, porque no homem as mitocôndrias estão na cauda do espermatozoide. Aí, quando ocorre a fecundação, o espermatozoide perde a cauda, né? Então, por isso que essa herança mitocondrial todos nós recebemos da mãe. A herança de caracteres adquiridos pode ocorrer epigeneticamente pelo meio ambiente, em oposição a geneticamente, que é a hereditariedade, por meio de alterações químicas que não afetam o código genético subjacente, mas que distorcem a sua leitura. E aqui tem uma coisa interessante, que esse químico, Justus von Liebig, ele disse, embora os químicos pudessem analisar e sintetizar as substâncias químicas orgânicas dos organismos vivos, eles nunca seriam capazes de criar um olho ou uma folha. E aí o livro de Urântia nos diz, é impossível determinar com precisão simultaneamente a localização exata e a velocidade de um objeto em movimento. Qualquer tentativa de medir uma dessas grandezas acarreta uma alteração inevitável na outra. O homem mortal depara com o mesmo tipo de paradoxo quando efetua análise química do protoplasma. O químico pode elucidar a composição química do protoplasma morto, mas não pode discernir a organização física nem o funcionamento dinâmico do protoplasma enquanto está vivo. O cientista chegará mais e mais próximo dos segredos da vida, mas nunca os localizará, e por nenhuma outra razão senão a de ter de matar o protoplasma para analisá-lo. O protoplasma morto pesa tanto quanto o vivo, mas já não é o mesmo. E o que é o protoplasma? É a parte viva da célula, é um sistema físico-químico de natureza coloidal e pode passar facilmente do estado sólido ao líquido. Bom, depois nós vamos entrar, então, nos campos morfogenéticos. Até aqui tudo tranquilo? Ainda? Tudo certo, gente? Nossa, eu estou indo tão rápido e vocês... Não tem nenhuma dúvida? Tá tudo... Não, acho que tá muito tranquilo. Está bem didático, assim, eu acho que não dá para... Acho que está indo rápido demais. Não, tá bom. Até vou ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Bom. Tá tranquilo até aqui? Então, depois a gente abre. Vamos mais um pouco, então, depois, antes de entrar no... Vamos ver se não eu sigo até onde vocês quiserem. Depois nós já vamos logo entrar no livro de Urântia. Então, os campos morfogenéticos. Até aí nós vimos, né, que a epigenética também ela foi descoberta por um biólogo, e o Rupert Sheldrake, ele que começou com essa teoria dos campos morfogenéticos. Então, os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade, depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos, que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. A palavra hereditariedade não é mais sinônimo de genética. Os genes são parte da hereditariedade, mas não toda a hereditariedade. A ressonância mórfica pode estar por trás da herança da forma e do comportamento. Da mesma forma, a ressonância mórfica pode desempenhar um importante papel na herança cultural.
Por intermédio da ressonância mórfica, animais e plantas estão conectados com seus predecessores. Cada indivíduo faz uso da memória coletiva da espécie e contribui para uma mesma memória. Animais e plantas herdam os hábitos da sua espécie e da sua raça, e isso vale para humanos. Como a ressonância mórfica pode ser explicada, ainda está em aberto. A ressonância mórfica faz parte de uma hipótese muito mais ampla. A hipótese da ressonância mórfica propõe uma ressonância no tempo e no espaço, de padrões de atividade vibratória, em todos os sistemas auto-organizadores. Se as memórias estão armazenadas no cérebro dos animais, então qualquer coisa que um animal aprende fica confinado no cérebro. Quando morre, a memória se extingue. Se a memória for ressonante, então nós temos a teoria do centésimo macaco e ratos que aprendem mais fácil o que outros já aprenderam. Eu vou sair um pouquinho daqui só para... Essa teoria do centésimo macaco, eu acho que todos já ouviram, alguns já ouviram falar, né? Na verdade, ela é uma teoria, não se sabe exatamente como ela surgiu. Eu não conheço. Eles dizem, não é nada comprovado cientificamente, mas com ratos agora eles já estão comprovando. Surgiu essa teoria falando que um grupo de macacos de uma ilha começaram lavando... eles se alimentavam de batatas. Aí, um belo dia, um começou a lavar as batatas. Um viu esse fazendo, o outro fazendo. Quando atingiu o centésimo macaco, numa outra ilha, sem comunicação, os macacos também começaram a fazer isso. Isso eles falam para explicar a ressonância mórfica. Como é uma teoria, a gente vai ler também que outros falam do coco, que os macacos começaram a quebrar o coco, né, sem perder o que tinha dentro e tudo. Então, tem várias teorias. Mas isso já está sendo comprovado com ratos em laboratório. Eles já comprovaram que ratos aprendem mais fácil o que uma geração anterior já fazia. E vai passando de uma para outra, eles vão aprendendo mais rápido. Até esses dias surgiu esse assunto numa segunda-feira, e alguém perguntou sobre as crianças índigos, né? E eu tenho a minha teoria sobre as crianças índigos, assim, porque hoje as pessoas falam: mas as crianças hoje aprendem muito mais rápido, mas as crianças hoje sabem mais. Mas hoje a gente tem um volume muito maior de informação, de interação, de tudo. Se nós pensarmos assim, os nossos avós, nossos bisavós, os nossos pais aprenderam a ler e escrever muito mais fácil que nossos avós, nossos bisavós. Nós aprendemos a dirigir carro muito mais fácil que nossos pais. Isso não é novidade, eu acho. Isso aí vem de geração em geração, sempre, né? Hoje as crianças aprendem muito mais rápido. Claro, tem computador, tem celular em casa, tem televisão, tem tudo, é óbvio, os estímulos são muito maiores. Então, acho que parece... A gente não tinha tanto assim, mas se a gente for parar para pensar, nós aprendíamos também, de geração em geração, tudo muito mais rápido, né? Meu avô não dirigia trator, meu pai dirigia trator, a gente dirigia trator, a Marli estava falando antes, quando criança também, né? Então, cada geração vai sendo mais rápido. E isso eles comprovaram com os ratos em laboratório. E isso é que o Sheldrake fala dos campos mórficos, né? Essa memória cultural, essa hereditariedade que não está no nosso gene, mas ela está na cultura, ela está nos hábitos, nos costumes, né? Que vai se formando esses campos. Isso, eu vou continuar mais um pouco, mas essa parte de campos mórficos, o Marcos sabe mais que eu. Vamos ver. Só um pouquinho que eu vi se eu já cheguei no que fala o livro de Urântia. Deixa eu ver.
Ah, eu vi que ele estava pulando alguma coisa. Yara, Ele pulou um aqui. Deixa eu ver. Então, as memórias... não, mas agora acho que eu não compartilhei. Baguncei minha apresentação, só um pouquinho. Esse negócio para mim de botar... Bom, então, e as memórias, né? A gente está vendo essas memórias segundo as religiões. Os hindus e budistas, pela crença da reencarnação, para eles, né, pela crença da reencarnação, as memórias são levadas de uma vida para outra. No cristianismo, as teorias de sobrevivência implicam na sobrevivência da memória. Os protestantes, eles dizem que a pessoa fica em sono profundo até o juízo final. Não teria sentido ser julgada sem lembrar do que fez. Para os materialistas, as memórias estão alojadas no cérebro. Após a morte, com a deterioração do cérebro, elas acabam. E a teoria da ressonância deixa a questão em aberto. As próprias memórias não se deterioram e continuam a agir por ressonância, desde que exista um sistema vibratório com o qual possam entrar em ressonância. Bom, depois nós já vamos entrar no que o livro de Urântia fala, então, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa até aqui sobre... Eu posso falar, Estela? Pode. Então, essa questão que você colocou aí por último, né, dessa ressonância que permanece no tudo que a gente fez, como é que é? Permanece no espaço, né? Será que isso não explicaria o acesso que certas pessoas têm ao conhecimento de uma pessoa totalmente diferente, por exemplo? Eu acho que pode sim, Lilian, porque... Né? Tipo o Chico Xavier, ele tinha conhecimento, ele acessava o conhecimento, assim, de outras pessoas até que já faleceram, ou conhecimento dos parentes daquela pessoa. Então, para mim, ele era... E mesmo os médiuns, eu acho que também fazem isso. Seria uma explicação para os médiuns, né? Que eles acessam o campo, né? Sim. Das pessoas, eu acredito muito até no campo das pessoas vivas que conviveram com essas pessoas, né? Isso, vivas e também aquelas que já se foram, porque deixaram, será que deixam o registro, né? Dessa energia, elas deixam. Você deixa a sua energia no planeta, né? Sim, se existe essa ressonância, fica tudo aí, né? Fica tudo registrado. Então, essas pessoas, elas devem ter, assim, uma sintonia muito fina com essas energias e elas podem pensar, né? Porque tem, né? A gente sabe que tem pessoas que conseguem ler, assim, e até, olha, aconteceu isso com você, aconteceu, que são os adivinhas, não sei como é que fala assim, né? Talvez pode até... Eu sei que o Marcos vai falar mais sobre isso, porque ele sabe bastante da ressonância mórfica. Mas, assim, pode também explicar muitos casos, eu acredito, não que né, as pessoas que acreditam na reencarnação, tudo bem, mas casos que dizem que é reencarnação de pessoas, de crianças que podem acessar essas memórias de algum antepassado, alguma coisa, né? Sim. Acho que pode ser isso. E às vezes até essa pessoa se conecta mais com um tipo de energia que está nessa outra pessoa, né?
E ela pode até lembrar ou visualizar a vida da pessoa, ou quem ela conheceu, seria uma explicação. Quer falar, Marcos? Não, eu estava pensando, porque o que se fala é que a energia conduz informação. E essa informação, ela está em você. Tem como fazer um teste super interessante, se você quiser. Por que as ciências adivinhatórias funcionam? Pega 4 questões da sua vida: pessoal, trabalho, estudo, outras coisas que você quiser, e vai em 4 as ciências adivinhatórias diferentes. Por exemplo, vai no cartomante, vai em quem joga tarô, quem faz astrologia, quem joga búzios. E faz as mesmas 4 perguntas para essas 4 pessoas. Como é que elas podem saber da vida de vocês se aquilo lá não for somente um meio dela perceber a sua verdade? Então, quem tem a sensibilidade maior chega perto de uma pessoa e já percebe tudo. Você lê o campo daquela pessoa, é que nem na constelação familiar. Abre um campo onde todos os seus pensamentos, toda a sua verdade, toda a sua vida está impressa. E essa verdade está impressa em você. Então, quem sabe ler isso, não importa o método, vai ler. E essas informações, ao que tudo indica, elas são também passadas geneticamente. Na última experiência que os cientistas fizeram, que pelo menos eu li já faz um tempo, eles metilaram, como a Estela falou, um DNA de um rato, e essa mesma metilação passou para o filho dela. Então, os nossos traumas, as nossas coisas vão passando de geração em geração, também através da genética, da informação que aquela genética contém. E que você pode ou não expressar. Por exemplo, você tem um pai que bebia. Pode ser que que você tem 3 ou 4 filhos, pode ser que algum dos filhos, esta carga de informação que passou, faça com que essa criança beba, com que essa pessoa beba, e os outros não. Ela pode ou não ser ativada. Esse é o ponto que a Estela está falando da epigenética. Por que a gente tem tanto câncer hoje no mundo? Principalmente porque o meio ambiente está fazendo alterações onde não deveria fazer. Estão bagunçando as coisas. Está mais do que provado. Os carros, o meio como a gente está vivendo, os inseticidas. Então, isso vai fazendo alteração nossa, que faz com que se leia o código incorretamente e produza a proteína de forma incorreta. Então, a questão da epigenética, ela influi muito mais no nosso dia a dia do que o nosso próprio DNA em si. Depende de como você se comporta, porque você altera a produção da proteína do DNA, dependendo se ele está metilado ou não, se ele está, de que forma que ele foi colocado. Era isso que eu queria falar. Então, essas informações existem, e eu concordo com a Estela. As crianças hoje estão muito mais espertas, porque isso está passando de geração em geração. E os nossos netos são mais espertos, e os nossos bisnetos vão ser muito mais espertos. Porque quanto melhor a genética, melhor o mundo. Quanto pior a genética, pior o mundo. Então, é isso que a gente tem que pensar. A genética é tudo em nós. Ela é a nossa base, né? Então, é isso. O que o Marcos falou, me lembrei, quando ele falou, tem 4 filhos, se o pai bebe, um pode beber, outro não. É o mesmo caso dos gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, eles têm exatamente o mesmo genoma, o mesmo DNA. Mas o que difere neles? É o epigenoma, é isso aí que a gente estava vendo, esse genoma que não é o do DNA, esse epigenoma que a gente estava vendo, que tem esses grupos metila e tudo. Então, um pode ser influenciado, outro não. Um pode afetar esses grupos, outro não, porque ele é fora do DNA. Então, nós estamos suscetíveis a qualquer mudança.
Por isso que tem tanta diferença entre gêmeos idênticos, né? Uns podem sofrer de depressão, pode ter alguma doença, o outro não, e tendo exatamente o mesmo genoma. O que eu me lembro, Estela, um dos artigos que eu li, é que eles acabaram analisando gêmeos idênticos no final da vida e eles eram muito diferentes. Isso que é o mais curioso, eles eram idênticos no nascimento, mas muito diferentes em constituição no final da vida. Pelas alterações que cada um viveu, né? Pela epigenética, pelas condições ambientais que cada um viveu. Porque essa alteração ela pode se dar física e pode se dar também por problemas emocionais, pelo meio ambiente assim em si, se um cresceu num ambiente mais hostil ou não. E isso tudo altera o nosso epigenoma. Aí é físico, né? Isso. Mais alguma... Gente, não tem perguntas? O Hudson pôs uma pergunta aqui. Puxando o gancho da aula de ontem, da evolução das raças, o lado espiritual está ligado também pela genética. Uma genética melhora a pessoa. Uma genética melhora, a pessoa se torna mais espiritual. Que, Hudson, não sei se ela se torna mais espiritual, mas a gente tem a tendência à espiritualidade. E uma genética melhor vai fazer com que você caminhe para desenvolver essa tendência à espiritualidade. Você vai ter seres melhores, cada vez melhores. É o meu entendimento. O Milton perguntou se uma criança gerada no meio de uma pandemia pode ter o seu DNA alterado, independentemente da mãe ter sido infectada só pelo pânico. Milton, é o que a gente estava vendo. O nosso DNA ele só pode ser alterado da mãe para o filho se ocorrer uma mutação genética. Pode acontecer até por um medicamento, por alguma coisa, algum acidente, às vezes até inexplicável. Mas no meio da pandemia, assim, tão rápido, provavelmente não, o DNA não vai se alterar. Mas ela pode sofrer uma alteração nisso que a gente está falando, no epigenoma. Pelo estado psicológico da mãe, sim, pode ser afetado. Isso aí pode acontecer. A criança sofre impacto a bem da verdade, a criança vive a vida da mãe durante 9 meses. E sofre todos os impactos e alegrias que a mãe sofre. E isso pode sim afetar a criança depois. Provavelmente muitas crianças mesmo serão afetadas, né? Vão nascer com medo. Dessa coisa que está acontecendo. Quer dizer, Flávio tinha uma pergunta. Disparar ou não, eu né? Queria colocar. Pode falar. Posso falar? O Irineu, depois o Edivaldo, quem mais? Por exemplo, a minha mãe engravidou solteira e, na época, uma jovem grávida, solteira, era considerada uma porca. Então, aí aconteceu todo aquele negócio comigo, até que eu fui fazer uma terapia. E lá na terapia tinha uma técnica que eles fizeram, e lá eu visualizei um porco. E daí a terapeuta falou, isso é você, e vai descobrir por que você é porco. Daí eu sabia da minha história, mas eu não sei se eu não conseguia lembrar, tá? E eu fui fazendo as terapias. Quando foi um dia, eu visualizei o rosto da minha mãe e a barriga dela como uma barriga de uma porca cheia de tetinhas. Aí eu me recordei a minha história. Então, aquilo que a mãe vive, que escuta de outros, não é ela o problema, é o feto que recebe todas aquelas informações. Isso, para mim, foi a coisa mais fantástica que fui descobrir isso. Aí ela falou, não, tu é porco. Por isso, por isso, por isso. E eu não sabia que essa coisa tinha essa interferência na vida humana. Então, da forma com que a mulher é vista, é isso que passa para a criança.
O Irineu é a prova viva do campo morfogenético. E outra coisa que passa, Irineu, para a criança, isso também o Winnicott estudou, quando a mulher está grávida, o pai e a mãe geralmente pensam naquela criança, projetam alguma coisa para a vida daquela criança, têm expectativas sobre aquela criança. E isso que vai dar uma certa tangibilidade para aquela criança. Essa projeção, essa esperança, isso é importantíssimo para uma criança. Porque os pais vão como que imprimindo aquilo que ela vai ser. Os pais têm muito mais influência do que a gente imagina. Então, você imagina as crianças que são jogadas no lixo, como eu vi uma jogada no lixo, no jornal, aí no lugar. Então, o pai e a mãe imprimem muito do futuro daquela criança. Então, depois fala. Estava pensando uma coisa aqui. Se a epigenia já foi estudada, eu não sei até o que é o grau de comprovação de tudo isso, mas pelo que eu estou vendo, é um passo a passo mesmo. Fico pensando aqui comigo, né? Isso daí poderia ser usado para quebrar vários paradigmas, né? Por exemplo, a Igreja Católica, ela é contra o aborto, né? Em geral. Por exemplo, se está seguindo essa linha de pensamento, ou se uma mulher é engravidada por um estuprador, não pode tirar o bebê. Hoje parece que existe alguma jurisprudência que a pessoa pode tirar, né? Mas supondo que não pudesse, quer dizer, toda a carga é realmente em cima dessa mulher. Ela ter sido estuprada, ainda vai ter um filho do estuprador, que se está trazendo a epigenia, vai ser um estuprador também. Vai ter a tendência a ser um estuprador. A tendência. E também, criaria também material para a polícia investigativa. No caso de um serial killer, por exemplo. Quer dizer, você conseguir, através da família, saber se o pai, a mãe, o avô já teve esse viés, você consegue... Ardivaldo travou? Travou, está. Isso aí que ele está falando... Destravou, Ardivaldo? Não, eu já terminei. Isso aí que tu falou, no momento que, como já foi mapeado o nosso genoma, no momento que eles conseguirem mapear o nosso epigenoma, todo ele, e o próximo passo da genética, vai ser possível determinar, claro, não 100%, porque a gente viu, né, sempre vai ter os fatores externos, mas muita coisa vai ser possível se descobrir, sim, disso aí que tu está falando. Se possível, fazer uma eugenia branca, então? Por que branca? Fazer uma eugenia. Fechou. Tu queria falar, Morelli? Eu ia contar duas histórias rapidinho, de influência na gravidez, que eu ouvi essa história, aprendi um pouco sobre ela, em um curso que eu fiz de psicologia. Então, uma história conta que foi a seguinte: a mãe estava grávida, nessa época não tinha, ou tinha, era muito caro, não se fazia ultrassom, final dos anos 80, 90, dos anos 80. Então, era muito raro fazer ultrassom. A mãe grávida, eles tinham o desejo que nascesse um filho menino. Então, o pai e a mãe, naquela empolgação, montou o quarto, tudo, com temas masculinos. Escolheram o nome de Rafael para a criança. O tempo passou, a mãe entrou em trabalho de parto, nasceu a criança. Era uma menina.
A família aceitou, tudo bem, foi de boa, não teve problema nenhum para os pais. Mudaram todo o quarto, mudaram toda a configuração, os móveis do quarto, decoração. Em vez de chamar, era para ser chamada Rafaela, chamado de Rafael. Desculpa, era chamado Rafael, chamou de Rafaela, que é a sua menina. O tempo passou, essa menina ficou muito apegada com o pai. Demais. Gostava de jogar bola com o pai, de sair com o pai para lavar carro com o pai, fazer tudo com o pai e tal. E eles tentando fazer atividades femininas, lavar louça, ajudar a mãe a lavar louça, limpar uma casa, cozinhar com a mãe. Ela até fazia, mas não gostava. Só buscava o pai. Os pais começaram a ficar um pouco preocupados e procuraram um psicólogo. Nesse psicólogo sugeriu que ela fizesse uma terapia de regressão. Fizeram uma regressão com ela. Na regressão, ela voltou a ter o útero e o terapeuta perguntou quem ela era. Ela falou assim, eu sou Rafael. Eu sou aquilo que meus pais queriam, Rafael. E eu vim como Rafael. Então, ela recebeu toda a carga masculina que os pais passavam, que chamavam de Rafael, que ia jogar bola, que isso, aquilo, que eles projetaram toda uma vida enquanto ela estava no útero. E tudo isso que eles falavam enquanto ela estava no útero, ela repetiu diante do terapeuta. Aí precisou ser feita uma terapia nela, para ela começar a se aceitar como mulher e poder chegar até a idade delas, que dava uns 5, 6 anos, se vendo como mulher. Então, a gente vê a influência que tem a mãe e o pai de 100% sobre a formação do caráter da criança desde o ventre. Isso é campo mórfico também, Morelli? E eu acredito que sim. O Marcos Amorim que pode falar. Não, eu acho que isso é questão de você imprimir a tua energia na criança. Você está imprimindo o seu pensamento na criança. Num certo sentido, é um campo mórfico, porque o campo mórfico diz respeito a tudo aquilo que a família tem, do mesmo jeito que a tudo aquilo que o país tem. Então, você está imprimindo naquele ser o seu desejo. Esse é o ponto. Então, mas... Eu quero lembrar um termo, eu não estou conseguindo lembrar o termo que eu queria usar, que existe em psicologia, para essa questão de validado. O ser humano precisa ser validado. Isso é incrível, cara. Você tem que ter uma validação. Se você não tem uma validação, você se sente perdido na vida. E você valida o ser humano através, inicialmente, dos pensamentos do pai. Depois, no seu relacionamento na sociedade. Você vai se validando como ser humano até você ter consciência de si e conseguir cuidar de si. Por isso que tem essa necessidade de aceitação. Todos nós temos essa necessidade de aceitação tão grande. A gente precisa de validação desde o nascimento. Então, validação e pertencer. Se a pessoa não se sente pertencida... Perfeito, Maria. Validação e pertencimento, é verdade. Obrigado, então, Marli. Mas no caso específico aí desculpe já, essa vontade de necessidade louca de falar, né? Desculpem até no caso do Morelli, pelo que você explicou, não entendo como sendo validação do ser humano, porque ela estava no ventre e estava recebendo essas vibrações, essas frequências, essas informações, essas vontades do pai e da mãe. A exemplo do que a Estela falou, os macacos receberam a informação como se fosse uma telepatia. Foi passando. Ninguém foi lá conviver para acontecer. Nesse caso, ela está dentro da barriga, no invólucro, e está recebendo também essa informação do pai e da mãe. Aí não é o mórfico, como você defende, que eu não conheço tão bem, Marcos Amorim? Eu não sei te dizer, eu realmente não sei te dizer, Adivaldo, mas é a impressão do pensamento que está colocando naquela criança.
Não sei te dizer. Não sei. E não deixa de ser uma ressonância mórfica, né? Não deixa de ser uma ressonância. A única coisa é que a ressonância mórfica ainda é uma teoria, ela não tem uma comprovação, mas talvez por essas coisas que... isso que o Morelli acabou de relatar, por essas experiências, talvez por aí um dia ela seja comprovada, porque isso aí ressoa no feto, tudo isso comprova pela genética, foi o que eu te falei, eles criaram um trauma na rata, quando ela teve o filho, aquele mesmo gene metilado estava no filho. Você tem como comprovar, tudo isso passa fisicamente. Isto passa fisicamente na concepção, tanto do pai quanto da mãe. Fisicamente, sim, né? Porque eles encontraram o gene, mas agora, quando é o caso, assim, que é só na cabeça da menina, né? Aí talvez isso explique muito a questão de homossexualidade, de outras coisas que hoje a ciência não consegue explicar totalmente. A ciência... Porque a parte física, a parte genética da homossexualidade é 5 a 10% só. O restante não é genético. Tem outra coisa na homossexualidade também que eu vi bastante, que eram famílias onde as mulheres eram extremamente dominantes. Geralmente o homem se torna homossexual por não aceitar aquele domínio da mulher do jeito que eles fazem. Eu tenho um amigo assim. Perfeito, é isso daí. Ele tem consciência disso, total. A gente já discutiu muito isso, e ele conseguiu agora passar, e mesmo quando se fez constelação familiar, saiu isso, de toda uma geração de mulheres extremamente dominadoras. E ele é um cara que a mulherada ama, porque ele é alto, bonito e tal, e não adianta, cara. Ele não quer saber de mulher, entendeu? Por causa da mãe, principalmente pela dominação da família. Isso é um campo morfogenético. Claro. A Marli quer falar, depois o Edivaldo de novo. Não, deixa eu só pegar rapidinho, Marli, só um minutinho. Então, eu estava pensando também numa outra coisa. Aqui nós estamos em 20 pessoas, mais ou menos. Muitos de nós trazemos nas nossas vidas alguns segredos, algumas coisas que nós fazemos, bem ou mal, algum desvio, alguma vontade que você teria de fazer alguma coisa, mas você às vezes faz, às vezes não faz, às vezes pensa em fazer, se arrepende, fica cheio de culpas. Eu tenho algumas coisas que acontecem, por exemplo, na família, alguns relatos, algumas coisas que eu já fiquei sabendo, e eu me lembro da minha mãe ter falado alguma coisa a respeito das poucas coisas que eu ouvi a respeito do meu pai, que meu pai parece, enfim, foi um santo aqui, né? Ele nunca fez nada errado, mas eu também acho muito esquisito homens que se dizem muito corretos, é muito difícil, na minha opinião. Essa é uma opinião minha, pessoal, tá? Esse negócio de homem certinho, corretinho, fiel, para mim é muito difícil. Meu pai, por um acaso, foi considerado, mas eu lembro de alguma conversa, alguma coisa que eu não vou expor aqui, em respeito ao meu pai, que já é falecido, e eu sei que eu tenho um viezinho sobre esse negócio, e já soube de alguns dos meus irmãos que também têm. Aí a pergunta é, sabendo disso hoje, não era para a gente se sentir culpado de nada, né? Por quê? Porque como é que eu faço para corrigir, a não ser no caso do Morelli aí, que foi fazer uma regressão da menina, que era para ser a Rafael, e veio a Rafaela, as pessoas que trazem esses problemas, ou esses viés, alguns traumas, que já herda do pai, da mãe, do avô, do bisavô, e não sabem disso, como fazer para corrigir? Alguém já sabe de algum tratamento sério para isso? Sim, Adivaldo, exatamente isto, por isso que o livro fala, Marli, só vou responder já, por isso que o Jesus fala, o livro fala, e a Estela vai mostrar daqui a pouco, da nossa hereditariedade. Grande parte dos nossos problemas são devido à hereditariedade, e nós temos que corrigir. É semelhante àquela questão da criança bebê. Ela pode ter a tendência, mas a função dela é corrigir.
Por exemplo, Ativaldo, vocês têm alguma tendência entre todos. Algum dos seus irmãos pode manifestá-las, outro não. Aquele que manifesta, o melhor seria ele conseguir corrigir, porque isso vai afetar todos vocês e vai afetar os filhos de vocês. Vai melhorar a genética, vai melhorar a vida deles, entendeu? Então, alguém tem que corrigir. E esse é o nosso grande problema aqui. A nossa herança genética. É esse o nosso verdadeiro karma, e não karma de vidas passadas, na minha opinião. É você trazer toda essa herança de gerações atrás que estão te impactando agora e que você continua passando para gerações futuras. O nosso trabalho, porque o universo, a gente tende à estase, ao equilíbrio, é equilibrar essas coisas. Aquele exemplo que eu falo, você quando nasceu, você herdou uma carroça, que é a tua genética. Você herdou uma carroça. Essa carroça pode estar sem roda, pode estar sem o puxador, pode estar sem madeira. O que você consertar nessa carroça vai passar para gerações para frente. E vai facilitar a vida deles. Por isso que quanto melhor a tua genética, a tua correção em vida, melhor a vida dos teus descendentes. Descendentes, né? Fala, Marli. Marli. Depois que a Marli falar, eu vou terminar. Marli, pode falar, viu? Depois Eu a deixo. gente continua. Aí a gente vai ver o que o livro de Urântia diz, também vai esclarecer um monte de coisa. Eu vou dar um testemunho e depois eu vou dar algumas considerações de algumas coisas que eu tenho como observação. O meu testemunho é o seguinte: eu casei com um homem que tinha 3 filhos pequenos do primeiro casamento. Os 3 filhos vieram morar comigo. Eles eram pequenininhos, tal, vieram. Aí eu fiquei grávida e tive um menino. Então, eram 4 homens, tá? Aí, a segunda gravidez minha, eu pensei, se já tem 4, vai vir o 5º. Eu tinha até a possibilidade de fazer aqueles exames para ver se era menino, mas nunca me interessei por isso, porque eu tinha certeza que era menino e o nome ia ser José Henrique. José Francisco, José Horácio, José Luiz, José Eduardo, e o 5º ia ser José Henrique. E aí, quando nasceu, não era um José Henrique, era uma menina. Era a primeira filha menina do meu marido. Meu marido desmaiou na sala de parto, quando ele estava assistindo. E, para ser sincero, eu queria uma menina, mas eu tinha medo de desejar uma menina, porque, de repente, eu já sabia que ia ser um menino. Eu fiz o quarto todo azul marinho, né, do meu filho. Era azul marinho e branco. Só para vocês terem ideia, ela nasceu no inverno, ainda fiz tudo com veludo, cristal, antigamente o veludo cristal, então. E aí, pô, nasceu a menina. E aí? Aí eu falei, Deca, como é a primeira, você escolhe o nome da menina. Ele também não sabia. Aí ele falou, então eu quero Rita. Meu cunhado falou, é nome de Maritata. Aí ele falou, então vai ser isso. Eu falei, esse nome eu não gosto. Aí ficou Priscila, nasceu a Priscila. Então eu tive a Priscila, eu tenho a Priscila. E ela não tinha uma peça cor-de-rosa, não tinha nada. Bom, conclusão, a menina é super feminina, nunca tive problemas com nada, inclusive ela teve neném agora, tal, mas nunca. E ela viveu no meio de 4 meninos, irmãos, sempre uma casa com muito menino, e ela, quando passava alguma coisa de menina, aquelas coisas de brincadeira, coisa de menina, eles caíam em cima, chamava ela de faniqueta, tal, mas ela nunca foi vulnerável a esse lado masculino dos irmãos e uma casa. E ela não sabe da história que era esperada do Zé Henrique. Isso é um exemplo que eu estou dando. Segunda coisa, geralmente os casos de homossexualismo, não estou falando geral, os casos de homossexualismo são mães fortes, mães dominantes. Eu vejo muitas mães, muitas mulheres quebrando, inconscientemente, talvez, a masculinidade, o id da criança. Não sei por quê, se é um empoderamento que ela tem com o pai, uma disputa com o pai, e, de repente, ela está, sabe, assim, caindo em cima. Não estou falando de ser regra, mas eu vejo muito isso, bastante. A outra coisa, eu tinha uma professora de pintura na década de 80, e até pro Marcos,
Foi ela que me indicou a ler o Probuton. E ela me deu um livro que eu devo ter aqui, se eu procurar eu vou encontrar, porque eu não devolvi esse livro porque ela veio a falecer. E em 1960, esse livro mostrava que os experimentos no outro lado do mundo e do outro lado do mundo, mais ou menos estavam sendo os mesmos, sem as pessoas terem contatos, um grupo com outro grupo. E, de repente, eles estavam nas mesmas pesquisas, que, posterior a 20 anos, 40 anos, viam que aquilo estava caminhando sem informações e eles estavam caminhando no mesmo tipo de pesquisa. E eu ia falar mais alguma coisa de memória atávica. Eu tenho horror à água fria. Assim, se eu estiver aqui para um lugar e não tiver água quente, se precisar ficar 20 dias sem tomar banho, eu fico. Mas eu não consigo molhar o pé numa água fria. Eu tenho um verdadeiro horror, pavor. Eu tenho uma nona na Itália, que ela morava num lugar muito feio, no delta do Rio Po, numa região muito feia da Itália, que é Rovigo. É um charco violento. Não é o Rio Po, mas é um charco, né? Um delta. E ela foi brincando com a irmã, ela caiu, quebrou a crosta de gelo em cima e ela caiu dentro daquele charco. E ela não morreu naquela água gelada por pouco, porque a irmã puxou. Eu associo, talvez, esse meu horror à água fria a esse banho que essa minha nona recebeu. Outra coisa que eu também jogo para vocês, eu fiz terapia com uma psicóloga que era da PUC, da linha da PUC, e ela falou para mim que tem um estudo que tem o entrelaçamento hereditário, que o filho nunca puxa a mãe, sempre o avô, sempre pula uma geração. Isso eu também não entendo, eu estou jogando para vocês. Então, é só isso que eu tenho a falar. Obrigada. Tem certeza? Não esqueceu mais nada, não? Bom, vamos terminar, então. Acho que o livro de Urântia... Você já me conhece, sabe que eu gosto de brincar, né? Você estou perdoado ou não? Estou perdoado? Valeu. Se você pesquisar, é bem provável que o teu trauma de água seja devido à sua avó. Eu tenho um fato curioso na família, que é o seguinte, a minha filha mais nova, com 1 ano e meio, ela parou de comer, mas simplesmente parou de comer mesmo. Foi uma coisa assim, até os 10 anos de idade, foi terrível. E a gente veio a descobrir que um parente da minha ex-esposa, ele se matou colocando vidro moído na comida. A minha filha parou de comer até os 10 anos. Aí ela começou a comer, ela cresceu, inclusive, cresceu. Aí ela começou a comer de... Pessoal, é impressionante esse negócio. Mas aí a gente fez um trabalho mesmo, né? A gente foi fazer um trabalho para ver se limpava isso. E hoje ela é chefe de cozinha, ela limpou completamente a situação. Mas, para você ter uma ideia, um tio dela se matou pondo vidro moído na comida. Só mais uma coisa, o meu pai nasceu em 1912, em São Manuel. E eles moravam numa fazenda, colonos, né, de café, moravam numa fazenda em São Manuel, fazenda Serra Azul. E meu pai nasceu com aquela doença que eles falam, doença de macaco. Se você procurar, você vai ver, antigamente se falava essa doença, que a criança é definhada, a pele toda franzida, uma coisa bem feia. E aí a minha nona, mãe dele, fez uma simpatia, vocês vão rir, é ridículo, vou contar, mas é verdade, que ela pôs uma galinha para bicar o bumbum do meu pai, né, lá, e fez uma promessa que meu pai ia ter que usar vestido até os 7 anos e cabelo comprido, e chamar ele de Gija. O nome do meu pai era Luiz, o apelido era Gijo, né? E meu pai, ele contava, quando eu era criança, eu ria muito, ele falava que ele tinha problema com o vestido, porque enroscava na cerca, ele tinha cabelo comprido, e ele nunca se sentiu menina por causa disso. Sabe? Ele não falava com vergonha, ele falava como se realmente fosse uma coisa que tivesse acontecido na vida dele, muito importante. Então, quer dizer, até os 7 anos de idade ele tinha cabelo comprido, era chamado de Gija e usava vestido.
E todo mundo sabia, os meninos, todo mundo, quer dizer, então você nota, assim, ele poderia ser um homossexual. Por outro lado, tem um avô, o pai da minha mãe, eu não vou ter vergonha de falar aqui, e eu sei que ele tinha uma depressão de base, ele veio para o Brasil com 20 anos, mas ele perdeu a mãe muito cedo, foi criado pelo avô na Espanha, e era filho único e muito mimado. E eu sei que ele tinha muita depressão quando veio para o Brasil, ele entrava em crises, tal. E quando eu fui, assim, várias vezes para a Espanha, e numa das vezes, né, que a família está lá ainda, agora, que são 10 anos atrás, vieram falar para mim, mas o seu avô era homossexual. Eu e minhas primas, irmãs, como vovô, você entendeu? Quer dizer, existia essa conversa na família, que ele era cheio de... Você entendeu? Quer dizer, ele nasceu em 1880. Então, de repente, tem várias coisas, e ele teve filhos, tal. Vai se saber se essa depressão que ele não tinha já era algum sinal de alguma coisa. Então, assim, eu acho que é importante a gente não ter vergonha das nossas origens, dos nossos avós, bisavós, seja lá o que eles forem. Não vai desmerecer o meu avô, nem o outro, mas, assim, eu acho muito importante a gente conhecer a nossa história, sabe? E que a gente consegue, com neuroplasticidade, mudar a nossa. Legal, Marli. Vamos terminar, então, depois a gente ter mais um tempo bom aí para conversar e contar a história. Eu acho que o livro de Urântia... Vamos ver o que o livro de Urântia nos diz, então, a respeito do meio ambiente, né? Do que a gente está vendo. Aqui. São poucos slides também, eu vou ler todos e depois a gente discute. Ô Estela, deixa eu só fazer uma pergunta para a Marli rapidinho, só sim ou não, é porque ela contou a história e eu achei interessante, é só perguntar, o pai dela foi curado da doença? Ei, Marli, tá me escutando? O meu pai foi curado, sim. Meu pai faleceu com 90 anos, meu pai era enorme, grandão. E eu tentei ver o que era a doença do macaco pelo Google, essas coisas, né? Tem até o nome de uma doença aí que deixava a criança bem franzina. É tipo de uma desnutrição, sabe? Eu creio que minha avó teve esse meu pai já na menopausa, acho que era o raspa de tacho, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês também, tem uma anemia italiana que chama-se talassemia, né? E eu estava estudando sobre isso há uns 10 anos atrás, e tem um especialista em talassemia hereditária, só descendentes italianos que tem. A talassemia é por causa do Império Romano, que tinha muito problema de sífilis, e virou a talassemia em nós, essa anemia crônica. E a anemia dos negros, falciforme, que é uma anemia crônica também, é em consequência, lá atrás, coisa de 300, 500 anos atrás, também do sífilis. Bom, vamos ver o que o livro de Urântia diz, então. As compensações devido à epigenética e à hereditariedade. Estes são os planetas de detenção, onde os mortais que não conseguiram a realização da fusão com os seus ajustadores residentes durante a vida na carne são reabilitados na forma transitória para receber mais ajuda e desfrutar de uma oportunidade ampla de continuar seus esforços de realização espiritual. Os mesmos esforços que foram prematuramente interrompidos pela morte. Ou se, por qualquer outra razão, por alguma dificuldade hereditária de ambiente desfavorável. Então, nós vamos corrigir por isso, né? Ou se, por qualquer outra razão, por alguma dificuldade hereditária de ambiente desfavorável, ou por conspiração das circunstâncias, a realização dessa alma não houver sido completada. Olha a importância do ambiente. Não importa o motivo, todos aqueles que têm um propósito verdadeiro e são dignos em espírito encontram-se a si próprios, tais como eles próprios são, presentes nos planetas de continuação, onde devem aprender a ter a mestria daquilo que é essencial à carreira eterna.
e possuir eles próprios os traços que não adquiriram ou que não puderam adquirir durante o tempo de vida na carne. Então, olhem a importância do meio ambiente, né? Que pode não, a realização da alma não haver sido completada em função do ambiente ou de algumas outras circunstâncias. A evolução. Os estágios iniciais da evolução da vida não estão inteiramente em conformidade com as vossas visões atuais. O homem mortal não é um acidente evolucionário. Há um sistema preciso, uma lei universal, a qual determina o desdobramento do plano da vida planetária nas esferas do espaço. O tempo e a produção de grandes números de uma espécie não são as influências controladoras. Os camundongos reproduzem-se muito mais rapidamente do que os elefantes, mas os elefantes evoluem muito mais rapidamente que os camundongos. O processo de evolução planetária é ordenado e controlado. O desenvolvimento de organismos mais elevados a partir de grupos menos desenvolvidos de vida não é acidental. Algumas vezes, o progresso evolucionário é temporariamente retardado pela destruição de certas linhas favoráveis do plasma da vida existentes em uma espécie seleta. Em geral, idades se fazem necessárias para reparar os danos ocasionados por uma única linhagem superior de hereditariedade humana. Essas linhagens selecionadas e superiores do protoplasma vivo deveriam ser zelosas e inteligentemente guardadas, depois de haverem surgido, e na maioria dos mundos habitados, esses potenciais superiores de vidas são mais altamente valorizados do que em Urântia. As evoluções súbitas. Quando as condições físicas estão amadurecidas, as evoluções mentais súbitas podem acontecer. Quando o status da mente é propício, transformações espirituais súbitas podem ocorrer. Quando os valores espirituais recebem o reconhecimento adequado, então os significados cósmicos tornam-se discerníveis e a personalidade fica cada vez mais liberada dos obstáculos do tempo e redimida das limitações do espaço. A importância da epigenética, isso tudo livro de Urântia, né? Para mim, assim, ó, esse parágrafo, até quando a gente fala alguma coisa de ambiente da epigenética, eu sempre cito ele, né? Vocês já ouviram, o 6802. A civilização é uma aquisição da raça, não é uma inerência biológica. E por isso é que todas as crianças devem ser criadas em um ambiente de cultura e cada geração de jovens que se sucede deve receber uma nova educação. As qualidades superiores da civilização, científicas, filosóficas e religiosas, não são transmitidas de uma geração a outra pela hereditariedade direta. Essas realizações culturais são preservadas apenas pela conservação do esclarecimento na herança social. Foi esse parágrafo, quando eu li, que me fez começar esse estudo, porque eu acho que ele resume tudo aqui. A merda é que não está acontecendo isso, né? As pessoas têm filhos e dão para os outros criarem, não estou nem aí. Infelizmente está acontecendo muito mesmo. E aqui também, esse aqui foi outro parágrafo assim, que eu acho que tudo que a gente está discutindo da epigenética e o ambiente está resumido aqui. Uma observação da conduta de Abel estabelece o valor do meio ambiente e da educação como os fatores do desenvolvimento do caráter. Abel tinha uma herança ideal, e a hereditariedade forma a base de todo o caráter, mas a influência de um ambiente inferior virtualmente neutralizou essa herança magnífica. Abel, especialmente durante os seus anos mais tenros, foi muito influenciado pelo meio ambiente desfavorável. Vale lembrar, né? Todos lembram que o Abel foi o primeiro filho de Adão e Eva no segundo jardim, né? Vocês imaginam que era aquela confusão naquele segundo jardim. E ter-se-ia tornado uma pessoa inteiramente diferente caso tivesse vivido até os 25 ou 30 anos. A sua herança superior ter-se-ia, então, evidenciado.
Conquanto um bom ambiente possa não contribuir muito para realmente superar os defeitos do caráter de uma hereditariedade vil, um mau ambiente pode muito efetivamente estragar uma hereditariedade excelente, ao menos durante os primeiros anos de vida. O bom ambiente social e a educação adequada são um solo e uma atmosfera indispensáveis para se obter o máximo de uma boa herança. Eu acho que o Abel era sangue violeta puro, né? Ele tinha tudo para geneticamente ser... E aí eles falam da influência do ambiente, isso é fantástico. E aqui a gente vê um pouco do que a gente está falando da ressonância mórfica. A noção da existência de duas espécies de espíritos fantasmas fez um progresso lento, mas certo em todo o mundo. Esse novo espiritismo dual, olha aí o que a gente está falando, não foi disseminado de uma tribo para outra, brotou independentemente em todas as partes do mundo. Isso aí que a gente estava falando, né, de um não saber do outro, e o livro de Urântia comprova. Ao influenciar a mente evolucionária em expansão, o poder de uma ideia não repousa na sua realidade ou razoabilidade, mas antes na intensidade e na universalidade da sua aplicação pronta e simples. Mais alguma coisa que o livro fala que a gente pode associar com os campos mórficos? Quando um grupo se empenha em uma prece, nós já vimos isso esses dias que a gente estudou a prece, né? Uma prece comunitária para o enaltecimento moral e para a elevação espiritual, tais devoções atuam sobre os indivíduos que compõem o grupo e todos se tornam melhores em consequência da participação. Até mesmo toda uma cidade ou uma nação inteira podem ser ajudadas por tais preces devocionais. E aqui continua, a prece não é uma técnica de cura para doenças reais e orgânicas, mas tem contribuído enormemente para o gozo de saúde abundante e a cura de inúmeros males mentais, emocionais e nervosos. E mesmo no caso de doenças causadas por bactérias reais, a prece muitas vezes tem aumentado a eficácia dos remédios empregados. A prece tem transformado muitos seres inválidos, irritadiços e queixosos em paradigmas da paciência e tem feito deles uma inspiração para todos os outros indivíduos humanos sofredores. A herança social. Os humanos dos tempos antigos não possuíam uma civilização social muito rica, mas fiel e eficientemente passaram aquela que tiveram a próxima geração. E vós deveríeis reconhecer que a maioria das civilizações do passado continuou a evoluir com um mínimo de outras influências institucionais, pois o lar funcionava efetivamente. Hoje, a raça humana possui uma rica herança social e cultural, que deve ser sábia e eficientemente passada às gerações subsequentes. A família, como uma instituição educacional, deve ser mantida. E as nossas conclusões? O DNA ele é governado por regulação e ordem, mas, como nós já vimos, ele não é suficiente para explicar a vida. Se nossos genes são responsáveis por pequena parte de nossa herança genética, então a hereditariedade adquirida pode ser mudada. Nós já vimos ali no início que pode. E uma coisa que eles dizem que os computadores quânticos poderão funcionar por ressonância mórfica no futuro. E isso é que eu acho muito importante, né, para quando a gente pensar em fazer alguma coisa, né, que as nossas atitudes elas podem reverberar, né, por ressonância. Pela ressonância mórfica, nossas atitudes podem influenciar os outros e serem repetidas. Por isso, temos responsabilidade com todo o universo. E o amor é o padrão universal de energia ressonante. O amor é lindo. Ele alimenta e nos faz ver felizes.